Olá! Nesse vídeo eu falo com você sobre o desenvolvimento emocional do bebê. Muitas vezes percebo que pais, mães e cuidadores sentem-se um tanto perdidos no cuidado dos seus bebês, por nem sempre conseguir alcançar a realidade do lactante, não conseguir compreender o que se passa com aquele bebê. De fato, como o bebê não fala aquilo que sente ou precisa, nós adultos precisamos nos adaptar à forma única que eles têm de se comunicar e de interagir com a gente, com o mundo, para que sejamos capazes de atender às suas necessidades. Essa forma deles se manifestarem é, na maior parte das vezes, por choro ou por uma movimentação de desconforto. Foi pensando neste momento desafiador no desenvolvimento das crianças e na grande quantidade de pais me fazendo muitas perguntas sobre o período que envolve o primeiro ano de vida dos seus filhos, que eu resolvi gravar essa pequena série de vídeos trazendo algumas considerações sobre essa etapa da vida da criança tão importante sob o ponto de vista de um autor extremamente utilizado no campo da psicologia e da psicanálise para o trabalho com crianças e bebês, Donald Wood Winnicott. Winnicott fala do desenvolvimento emocional do bebê de uma forma relacionada ao desenvolvimento físico e das pulsões eróticas. No entanto, assinala que uma série de fatores relevantes para esse desenvolvimento emocional estão para além das postulações clássicas da psicanálise, embora ele, psicanalista também. Mas ele entende que há algumas postulações clássicas da psicanálise que envolvem essa pulsão erótica e que não explica tudo. Estes outros fatores, segundo ele, dizem respeito majoritariamente ao aspecto relacional bebê-ambiente, na forma dos cuidados que são dispensados ao bebê, que constituem um pano de fundo para que haja um desenvolvimento emocional saudável. Entendendo isso, Winnicott traz uma visão do desenvolvimento emocional em termos de sociabilização, principalmente nos seus dois textos chamados, e aí vai uma indicação, se for do interesse de vocês, esses textos dele chamados, o primeiro, Da Dependência à Independência no Desenvolvimento do Indivíduo, que data de 1963, e o outro, Desenvolvimento Emocional Primitivo, que data de 1945. No primeiro texto, ele fala do desenvolvimento emocional em termos de 3 fases pelas quais o indivíduo saudável passaria. A primeira, dependência absoluta. A segunda, dependência relativa. A terceira, rumo à independência, uma vez que nenhum ser humano é plenamente independente. Então, é rumo à independência. Ele não fala de independência, ele fala de rumo à independência, uma vez entendendo que nenhum ser humano é plenamente independente em momento algum. Ou seja, indivíduo e sociedade são interdependentes para sempre. Já nesse segundo texto que eu citei, Winnicott traz importantes conceitos acerca do que possibilita que o sujeito constitua relações objetais, ou seja, quais processos iniciais do desenvolvimento psíquico fundam a possibilidade do sujeito relacionar-se com o mundo. São eles: primeiro, integração; segundo, personalização; terceiro, realização. Eu vou tratar desses conceitos mais detalhadamente daqui para diante. No entanto, antes de eu prosseguir, é necessário fazer algumas ressalvas para que a compreensão restante dessa teoria possa ocorrer de uma forma plena. Esse autor, Winnicott, a todo momento fala sobre a mãe e os cuidados maternos. Portanto, ao longo dessa série de aulas, eu vou usar também essas expressões para eu me referir aos fenômenos estudados por ele. Mas é importante ressaltar que para Winnicott, mãe não é necessariamente a mulher que gestou e pariu a criança,
mas sim aquela pessoa que provê o bebê, que lida diretamente com ele, que realiza o holding, ou seja, que cria o ambiente suficientemente bom que atenda às necessidades físicas e emocionais do bebê, com afeto, com troca, com proximidade, propiciando dessa maneira a maturação da criança. A segunda ressalva que eu quero fazer acerca da teoria do Dr. Donald Winnicott sobre o que é ser suficientemente bom, de acordo com a perspectiva que ele adota, é a seguinte: muitas vezes as pessoas interpretam essa expressão suficientemente bom enquanto uma forma pré-determinada, normativa de cuidar e criar os filhos. No entanto, a proposta do Winnicott afasta-se total e radicalmente dessa interpretação, uma vez que aquilo que ele entende como suficientemente bom diz respeito exatamente a uma não idealização dos cuidados conferidos ao bebê, uma não idealização, não idealizar que tem que ser assim, que tem que ser assado, que precisa ser assim, que precisa ser assado. Mas através dessa expressão, o que fica evidente dentro da teoria que ele nos traz é que não existe uma fórmula mágica que vá dar certo em todos os casos, em todos os contextos, para todas as crianças. Assim como também fica evidente que o próprio ser humano é imperfeito. E espera-se que sejamos mesmo imperfeitos, inclusive na criação dos bebês. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Assim como também um ser humano imperfeito é incapaz de realizar todos os desejos do bebê e incapaz de cumprir os ideais de pais e de cuidadores que são impostos socialmente. Pensar dessa maneira é, de certa forma, libertador, porque, quer seja consciente ou não, muitas vezes os pais se culpam e acabam por se sabotar, por não serem aquele ideal constituído socialmente. Por exemplo, o ideal de mãe perfeita que está sempre sorridente, feliz, que provê tudo que seus filhos necessitam, mesmo sem que eles lhe peçam, que lava, passa, cozinha, arruma a casa, é boa esposa, ainda está sempre linda, maravilhosa, arrumada e ainda trabalha fora para garantir a sua independência. Esse tipo de idealização desconfigurada com a realidade chega a ser perversa, posto que é humanamente impossível de ser cumprida. Primeiramente porque cada pessoa é única e singular e existe no mundo à sua própria maneira, sendo extremamente reducionista a tentativa de colocar toda a existência humana em uma única forma, num único formato e ainda mais perfeito. Além disso, como eu falei anteriormente, não existe ser humano perfeito, logo faz parte da normalidade que hajam dias bons, dias ruins, que existam sentimentos bons e sentimentos ruins e que nem sempre tudo esteja bem, pois nem sempre tudo está bem mesmo e tudo bem. Constituir como se fosse real tal panorama implica em dificultar a condição humana de se frustrar e ser capaz de lidar com tais frustrações. Então, o que é ser suficientemente bom? O que é suficiente em termos do desenvolvimento emocional das crianças? Bom, poderíamos dizer que em um ambiente suficientemente bom é aquele que não bloqueia o processo de maturação do bebê. Isso a gente pode afirmar. Apresentando ao bebê possibilidades de interagir com o mundo de uma forma espontânea, isso é suficientemente bom. Com respeito, compreensão às necessidades e problemáticas específicas, únicas daquele bebê, isso é suficientemente bom. Seguindo por essa linha, esse autor fala
que para um desenvolvimento saudável nos primeiros meses de vida do bebê, é necessário que a mãe ou qualquer cuidador, conforme a gente já falou, tenha uma preocupação materna primária com o bebê. Ou seja, que a mãe seja dedicada ao bebê, adaptando-se às necessidades tanto instintivas quanto emocionais do bebê. Ele usa esse termo é dele, preocupação materno-primária, em detrimento ao termo instinto materno. Ele realmente não acredita em instinto materno, eu também não. Eu acredito verdadeiramente que a maternidade é uma habilidade, pode ser aprendida, pode ser adquirida. As pessoas não nascem com um instinto materno, mas com uma preocupação materna primária. Essa expressão instinto materno, ela carrega uma carga de algo necessário e inato ao ser mãe, que não necessariamente o é desta maneira. Tranquilize-se, maternidade é realmente uma habilidade, pode ser aprendida. A conexão entre mãe e bebê não é óbvia, nem é dada, visto que muitas pessoas nunca chegam a desenvolver esse estado de preocupação primária com o bebê. Assim, mais uma vez, ele demonstra que não há nada de universal nessa relação da mãe com o bebê, nem mesmo há algo de instintual que por si só sustente essa relação e sobre a qual, lamentavelmente, muitas mães se cobram. Eu não sou uma boa mãe, e se sentem péssimas por isso, e aí sim ficam péssimas mães. Essa relação, sim, ela se desenvolve com o passar do tempo, tendo a mãe, desde que a mãe tenha a tranquilidade para se dedicar ao bebê e conferir a esse bebê esses cuidados primários. Deixando explícitos esses primeiros conceitos básicos sobre a teoria unicotiana, eu vou passar a falar agora, nos próximos vídeos, inclusive, dessa minissérie que eu criei, sobre como que ocorre esse desenvolvimento primitivo emocional do bebê, quais são os processos básicos desse desenvolvimento e o que considera-se um ambiente suficientemente bom em cada uma dessas etapas do desenvolvimento do bebê. Continue assistindo que tem muita coisa ainda por aí.